Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez neste sábado para os subsídios apresentados à revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes, aqueles lembretes tradicionais de forma muito rápida. Aos que ainda não são inscritos, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações. Também a todos em geral, participem com a sua curtida, porque é a soma das curtidas que permite ao algoritmo da plataforma reconhecer a importância do conteúdo e compartilhá-lo com outros segmentos. Terceiro, também comentem. Cada comentário representa a sua interação conosco para que possamos ter uma percepção sobre como os nossos conteúdos estão sendo recebidos. E, em último lugar, compartilhem com os seus grupos de WhatsApp para que outros segmentos também tenham acesso ao nosso conteúdo. E eu fico imensamente agradecido por esse gesto de cada um de vocês. A lição que vamos apresentar neste conteúdo de hoje, sábado, é a lição de número 5, que será estudada amanhã, dia 2 de novembro, em nossas escolas bíblicas dominicais, e tem por título Ruth, Lições de Lealdade, o caminho da redenção. Os textos de referência estão no capítulo 1 do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro extremamente curto. Eu tenho aqui a Bíblia física aberta diante dos meus olhos e esse livro contém apenas 4 capítulos. E a minha sugestão inicial é que antes de você ir para a aula amanhã, leia pelo menos o livro de Ruth. Os textos de referência anotados no comentário são versos do capítulo 1. Capítulo 1, versos 14, 15, 16 e 17 e 18, que apontam para o cerne da decisão de Ruth em acompanhar Noemi, sua sogra, quando ela retorna à terra de Belém. Algumas coisas a serem consideradas preliminarmente. Como Ruth entra na história bíblica? Acredito que seja de suma importância ponderar sobre essa pergunta. E aí nós temos que olhar o contexto. Noemi, sua sogra, vivia na terra de Belém, juntamente com o seu esposo, Elimeleque, e com os seus filhos. Eles são chamados de Malom e Quilion, são os filhos de Noemi e Elimeleque, e eles tomam a decisão de dirigir-se, de transferir-se para as terras de Moabe. Primeiro, terras de Moabe estavam além do Jordão. Eram aquelas terras por onde o povo de Israel passou quando veio do deserto para tomar posse da terra prometida. O povo de Israel
atravessou as montanhas de Moabe, as terras de Moabe, para depois então atravessar o Jordão e conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó, como já estudamos na lição passada, onde houve, digamos, a conversão de Raabe, que também entrou na história bíblica, como já estudamos na lição passada. Segundo, o problema que levou essa família a transferir-se para Moabe foi uma imensa fome que se abateu sobre a região de Belém e provavelmente também sobre as regiões limítrofes. É interessante que Belém significa casa de pão e, de maneira paradoxal, parece que estava a faltar pão em Belém e aí foram eles dirigidos, foram eles transferidos por decisão própria para as terras de Moabe. E aqui eu já quero fazer a primeira digressão. É interessante que a razão pela qual eles saem de Belém, casa de pão, é exatamente a falta de alimento. E transferem-se, portanto, para as campinas de Moabe, para uma terra que adorava outros deuses, que tinha no seu panteão os chamados deuses do paganismo. E a digressão que eu gostaria de fazer é exatamente essa, no sentido de aplicar, não de alegorizar, mas de aplicar. Será que está faltando pão em nossas igrejas? Será que os nossos irmãos estão ficando subnutridos? Será que estamos dando muita ênfase aos movimentos, a um excesso de ativismo, a uma agenda extremamente superlotada com tantas atividades, mas aquilo que é prioritário está sendo deixado de lado, está sendo colocado em plano secundário? Não pode faltar pão na casa de Deus. E quando usamos a figura do pão, queremos, obviamente, estar fazendo referência à exposição da palavra de Deus. Um dos grandes problemas da igreja contemporânea, e eu falo aqui em tese, de modo geral, é que a ênfase costuma ser para os movimentos, para as celebrações, para aqueles cultos onde a ênfase é o sentir, é o vibrar, é você sair com o seu ego massageado e, eventualmente, uma exposição bíblica de poucos minutos, exposição às vezes sem muita ênfase, de maneira superficial. E isso leva muitos de nossos irmãos a procurarem outros pastos. Pensemos nisso. Às vezes os pastos não são bons, mas apresentam uma certa atração. Como não há pão em nossa casa, como não há alimento em nossa casa, como não há alimento em nossa região, em nossas fronteiras, as pessoas vão então tentar buscar pão em outros lugares que eventualmente também não há pão, ou há algo que aparenta pão, mas é meramente produto servido aos deuses e pelos quais os deuses estranhos do paganismo são adorados. É apenas uma digressão para que a gente possa compreender e aproveitar a lição de hoje e levar a sério esse ponto. Belém, casa de pão. Belém, no caso, é a cidade onde nasceu Jesus, onde Jesus
veio ao mundo encarnado, humanizado, na plenitude dos tempos. Então esse é um ponto que eu gostaria de fazer e já fiz a digressão. Segundo, é que eles vão em busca de pão e lá sofrem uma imensa perda. Noemi perde o seu marido, Elimeleque, e perde seus 2 filhos que tinham se casado com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E a perda desses 3, digamos, homens que são o esteio de uma família, são o esteio que sustentam uma família. A perda desses 3 homens certamente trouxe muita frustração para Noemi, muita frustração até para as suas noras, porque no sistema patriarcal, os homens tinham não só a responsabilidade de prover, mas de ser o esteio da família. E aqui me permitam, por favor, fazer mais uma outra digressão. Quando deixamos o lugar de pão para ir buscar alternativas, eventualmente também podemos sofrer perdas. E aqui também essa digressão não é alegórica, é apenas uma aplicação. Eventualmente podemos sofrer perdas significativas, perdas que vão trazer consequências graves se permanecermos nas mesmas condições. A expectativa de Elimeleque, juntamente com Noemi, juntamente com seus filhos, era uma boa expectativa. Não tem pão aqui, vamos para as terras de Moabe, lá há pão, e lá prosperaremos, lá conseguiremos consolidar a nossa família, e depois, com a família consolidada, retornamos então para a nossa terra, e lá estabelecemos a nossa vida normal, a nossa vida do dia a dia, com as terras que temos. Eles tinham deixado terras em Belém, e eu suponho que tenha sido essa a expectativa, suponho que foi assim que eles tomaram a decisão. Só que aconteceu tudo ao contrário. Tudo diferentemente do que eles pudessem ter pensado. E aí é interessante você e eu pensarmos seriamente sobre as decisões que tomamos. Essas decisões estão sendo tomadas segundo ou alinhadas à vontade de Deus? Estamos pondo as nossas decisões à luz da vontade ou da soberania de Deus? Se você olhar o episódio, você verá que, ainda que houvesse todas essas contingências, Deus trabalha através delas para que o seu propósito se cumpra, como veremos daqui a pouco. Mas é um ponto a ponderar. Sempre devemos levar nossas decisões a Deus para que Deus possa aprová-la ou dar o direcionamento certo. Essa é a minha segunda digressão. Lá, nas terras de Moabe, os filhos de Elimeleque se casam com Orfa e Ruth. Mas, tanto quanto Elimeleque, ambos morrem. Não me perguntem porque a Bíblia não registra as razões da morte. A Bíblia simplesmente menciona o episódio e ponto final. A perda do esteio faz Noemi tomar a decisão de voltar para a terra de onde ela tinha origem, onde ela tinha as suas raízes. E ela dá às noras a decisão de escolherem.
Tanto Ruth quanto Orfa escolheram, ou tiveram, digamos, o direito de escolher se queriam acompanhá-la ou não. Orfa, inicialmente, até pensou em acompanhar a sua sogra, mas depois de uma segunda insistência de Noemi para que ela seguisse os rumos da sua família, estivesse junto aos seus, ela não tinha uma fé, digamos, consolidada. Ela preferiu acompanhar a sua família, abandonar a sua sogra e tocar a sua vida lá onde já estava acostumada a viver. Enquanto Ruth, temos aquela célebre declaração que é inclusive usada em cerimônias de casamento, e ela está aqui no texto referente, nos textos de referência, capítulo 1, e eu vou ler, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo, veja que declaração fenomenal, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela abre mão de toda a sua história religiosa de vida, dos deuses do paganismo, e faz uma declaração solene de exclusividade. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, isso aqui é uma espécie de juramento, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que declaração! Então ela, enquanto viveu com sua sogra, enquanto viveu com Elimeleque, enquanto viveu com seu esposo, ela consolidou a sua fé no Deus de Israel, e ela preferiu acompanhar a sua sogra, que retornava a Belém, ou seja, a sua terra, inclusive a região onde o seu marido tinha terras, que depois foram resgatadas por Boaz. Interessante que nesse ponto também vale uma outra digressão, é a terceira. Quando você sai, às vezes com uma visão equivocada, além das tragédias como a que ocorreu na família de Elimeleque, de Noemi, nem todos retornam consigo, infelizmente. Por isso, temos de fazer como Josué, lá no final do livro de Josué, quando ele diz: vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque chega um momento que você não tem mais autoridade, principalmente no mundo contemporâneo, onde não vivemos numa era patriarcal. Os filhos chegam à maioridade e eles têm o direito de tomar o rumo que quiserem. Então, é interessante você criar a sua família aos pés do Senhor, de tal maneira que pelo menos haja algum resultado e se aplique aquela verdade geral do livro de Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Ruth é um exemplo disso, e é assim que ela entra na história bíblica. Outros pontos aqui que eu poderia considerar, e pretendo fazê-lo muito rapidamente, é o fato de, ao chegar à região de Belém, ela ser instruída por Noemi para colher as espigas que caíam na plantação
de Boaz, e esse era um direito garantido pela lei. A lei garantia aos pobres esse direito de recolher as espigas que caíssem. A lei reconhecia o direito do resgate das terras do parente feito pelo parente mais próximo, e o parente mais próximo havia um outro, mas o outro abriu mão. Quando você lê a história bíblica, você percebe isso. Havia um outro parente, mas o outro parente abriu mão, e o parente mais próximo foi então Boaz, e é Boaz quem resgata os campos que pertenciam a Elimeleque. Compra os campos, e ao comprar os campos também adquire o direito de casar-se com Ruth. Mas todo esse episódio tem uma série de nuances que você vai encontrar na leitura, principalmente do livro de Ruth. Convém aqui até ressalvar que essa história se dá na época dos juízes. Embora não esteja no livro dos juízes, essa história se dá na época dos juízes, ou seja, antes da instalação da monarquia em Israel. Então ela tem todo aquele procedimento que você já leu, não é, de recolher as espigas. Depois, ouvindo a instrução de Noemi, ela se achega aos pés de Boaz num gesto que não tem nada a ver com sensualidade, mas era um gesto de submissão, um gesto de reconhecimento, um gesto de dependência, em que ela, com isso, demonstra que era dependente de Boaz. E Boaz, então, assume a responsabilidade de resgatar os campos que pertenciam a Elimeleque e também de tomar Ruth como sua esposa. E isso é feito, como não poderia deixar de ser, com um contrato assinado. Geralmente era numa das portas da cidade, ali se assentavam os magistrados e a decisão era tomada, e os que participavam, digamos, como atores principais do episódio, assinavam o contrato, e dessa maneira, então, Boaz resgata não só os campos, mas também adquire o direito de casar-se com Ruth, e isso dá a Ruth e à própria Noemi um amparo muito além do que simplesmente colher espigas, mas agora de ser parte da propriedade de Boaz. Por isso Boaz, na Bíblia, é simbolizado como o parente remidor, ou seja, uma alusão à pessoa de Cristo. Em Cristo fomos comprados. Há um hino da harpa que diz: comprados por bom preço. E uma das coisas que eu costumo dizer: quem compra não deixa o que compra para trás. Se você entra num supermercado, faz uma compra, a não ser que você se esqueça, mas se você se lembrar que se esqueceu, parece uma expressão contraditória, mas não é. Se você se lembrar do que esqueceu, você vai retornar ao mercado para tentar pegar o produto que você comprou. Quem compra não deixa para trás. A Bíblia diz que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e agora nós somos propriedade de Cristo, ou como diz lá no Salmo de número 100, somos ovelhas que pertencem ao proprietário do pasto, ao proprietário, digamos, das ovelhas. Nós somos parte dessas ovelhas porque fomos comprados ou resgatados. O hino que mencionei é aquele: comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho sou, já sei
comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Então Boaz é esse parente remidor que aponta para a pessoa de Cristo. Para caminhar para a conclusão, eu tenho que linkar a história de Ruth com a de Raabe, porque Raabe, com o seu casamento feito com Salmão, que era de origem judaica, gera a Boaz. Então, Boaz, que tem o papel de resgatar Ruth, era filho de Raabe também, uma estrangeira que veio a fazer parte do povo como prosélita, para usar uma expressão contemporânea da época de Cristo, e ainda hoje veio a fazer parte da nação de Israel, não como uma nascida em Israel, mas como uma adotada pela nação de Israel, Raabe, que gera Ruth, aliás, que gera Boaz, e Boaz casa-se com Ruth, que também era uma estrangeira e que passa a ser adotada, porque ela faz do Deus de Israel o seu Deus. Que história interessante, como as circunstâncias, as contingências, mesmo quando agimos muitas vezes aparentemente de forma errada, Deus trabalha através dessas contingências, Ele tece o tecido, para ser redundante, Ele tece o tecido histórico da salvação, juntando essas peças nesse xadrez e dando sentido à história. Por quê? Porque, como eu disse no episódio passado, se Raabe foi tataravó de Davi, Ruth foi bisavó. Ruth foi bisavó, porque de Ruth e Boaz foi gerado Obed. Obed, o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi, através de quem se constituiu a dinastia real em Israel, como já mencionamos na lição passada, e por isso Jesus é chamado de filho de Davi, ou seja, parte da dinastia real. Então, a história de Cristo, na sua ancestralidade, passa não só por Raabe, mas passa por Ruth, que foi bisavó de Davi. Olha só como a história da salvação é contada, como ela é tecida desde Gênesis, desde o capítulo 3, onde há uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos aí a história da salvação sendo contada até a plenitude dos tempos, quando Cristo se humaniza, se encarna e vive entre os homens para prover a nossa salvação. Muito obrigado, meus queridos companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, e até a próxima semana, quando estaremos estudando a lição de número 6, para o dia 9 de novembro, e o personagem que será objeto de nosso estudo é Ana, a força de quem ora gera milagres. Deus abençoe e até a próxima semana.